pelas redes sociais. Segundo Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Este homem valente, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse esta à sua senhora: Oxalá o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Agora, versículo 9. Assim veio Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou-lhe um mensageiro, dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te será restaurada, e serás purificado. Porém Naamã indignou-se muito e se foi, dizendo: Eu pensava que ele certamente sairia, por-se-ia em pé e invocaria o nome do Senhor seu Deus, agitaria a mão sobre o lugar infectado e me curaria da lepra. Não são Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ser purificado? Assim se voltou e se foi com indignação. Chegaram-se a ele os seus servos e lhe disseram: Meu pai, se o profeta te houvesse indicado alguma coisa difícil, não a terias feito? Quanto mais, dizendo-te ele: Lava-te e serás purificado. Pelo que ele desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne foi restaurada, e se tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou Naamã ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva veio, pôs-se diante dele e disse: Agora conheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora peço-te que aceites um presente do teu servo. Respondeu o profeta: Tão certo como vive o Senhor em cuja presença estou, não o aceitarei. Instou Naamã com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: Se não queres, contudo, desse ao teu servo uma carga de terra que 2 mulas possam transportar, pois nunca mais oferecerá a este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Somente até aqui. Graças a Deus por esta palavra. Um capítulo longo da história de um homem que não era israelita, que não era hebreu, mas de que Deus tinha na vida dele um propósito. E quando nós lemos este livro, se nós percebermos, nós vamos entender um trabalhar de Deus com a vida dele. Um trabalhar. Embora este homem não conhecesse a Deus como Senhor da sua vida, Deus quis, pelo ato soberano de Deus, trabalhar com a vida deste homem. Você percebe que o capítulo começa dizendo que, através dele, de Naamã, porque ele era o chefe do exército dos sírios, através dele, Deus dera vitória aos sírios. Ou seja, apesar de Naamã não ter Deus como Senhor, era Deus que estava trabalhando, e através da vida de Naamã, ou seja, Deus fez de Naamã um instrumento dele.
sem que Naamã o conhecesse. Assim também como Ciro persa foi um instrumento de Deus para destruir o Império Babilônico, assim também Naamã era um instrumento de Deus. Então, através de Naamã, Deus abençoava os sírios. E Naamã era uma bênção para a sua nação. Mas, para ele mesmo como pessoa, essa lepra fazia ele não ser tão abençoado e tão beneficiado assim, como a nação era beneficiada. Ou seja, ele era bênção para a nação, mas esta lepra prejudicava a vida dele. Então, Deus usou Naamã como um instrumento, e Deus então queria abençoar a vida deste homem, curá-lo, e não somente restaurar a saúde física dele, mas também que através da vida dele, Deus fosse glorificado. Como o mundo saberia que foi Deus que deu vitória através da vida dele? Deus então completa a obra na vida de Naamã com uma cura, e Naamã passa no final da vida dele a servir ao Senhor, e então o mundo soube que era Deus que sempre agiu na vida dele. Será que nós temos esse entendimento de que tudo que nós temos, de que tudo que nós somos, de que tudo que nós fazemos de bom, por trás está Deus trabalhando em nossas vidas? Se nós fizermos uma retrospectiva da nossa vida, nós vamos entender e nós vamos ver que sempre Deus nos abençoou. Sempre Deus agiu a nosso favor. Agora, se Deus sempre agiu ao seu favor, e antes que nós conhecêssemos a Deus, Deus já operava. Você acha que agora você conhecendo a Deus, você com essa idade, a vida que você está, você acha que Deus te abandonou? Não, Deus não nos abandonou. Deus não nos abandonou. Ainda Ele continua com as mãos dele sobre as nossas vidas. Ainda Deus continua trabalhando em nós. Aleluia. Você crê? Você crê? Deus, você percebe que a logística de Deus, de levar uma serva, uma menina, uma jovem israelita, para a casa dele, para que ela fosse um canal, para que ela passasse a informação para ele, de que lá em Israel tinha um homem chamado Eliseu que poderia curá-lo. Você percebe um trabalhar de Deus nisso? É claro. Naamã chega em Israel, e quando ele chega na porta da casa de Eliseu, Eliseu fala assim para ele: desce ao Jordão, mergulha 7 vezes, e você será restaurado da sua lepra, você será purificado, curado. Neste momento, manifesta algo que existe no coração de Naamã. E isso que manifestou no coração dele, não era para condená-lo, mas é para que Deus trabalhasse também, não somente na parte externa dele, mas dentro dele. Quando Eliseu falou isso, apareceu o que tinha dentro dele. Porque ele falou que na terra dele, os rios eram melhores do que o rio
Jordão, era melhor. Então, ele desprezou o rio Jordão, ele desprezou a terra de Israel. Então você entende que o que era dele, ele achava melhor do que o que tinha em Israel. Ele desprezou Israel. Olha só, sempre quando nós desprezamos alguém, alguma coisa, naquele exato momento que nós desprezamos, ou achamos aquela coisa simples, pequena, muito baixa, quando nós desprezamos é porque o nosso coração está achando que nós somos melhor do que aquilo, que nós somos superior, ou que outras coisas que você dá mais valor, você acha superior àquilo ali. Então, sempre quando existir um desprezo, é porque houve uma comparação. É porque o coração comparou, porque o coração julgou. Então, quando ele olhou e desprezou a terra de Israel, é que no coração dele, ele achava que a terra dele era melhor. Então, se você for ver o que existe no coração dele, é que a terra dele é melhor, é que o rio dele é melhor, é que o povo dele é melhor, que o exército dele é melhor, que o Deus dele é melhor. Olha só, sempre que você olhar para alguma coisa e você desprezar, isso é um indício que existe soberba no seu coração. Sabia disso? Sabe como que você vai lidar com essa situação? É fácil. Quando você olhar para alguma coisa, alguma pessoa, alguma situação, e você desprezar aquilo ali, lembra que você já se deparou com situações maiores, e você se sentiu desprezado diante daquela situação. Lembra que um dia você olhou uma situação muito grande e você viu que você era pequeno. E naquele momento você se sentiu humilhado, você se sentiu baixo, porque você olhou alguém melhor, alguém mais bonito, alguém mais rico, alguém mais alto, uma casa melhor. E você, na hora que olhou aquilo, você se menosprezou, você desprezou, e naquele dia você se sentiu humilhado. Então agora que você está olhando essa situação pequena, lembra daquele dia que você se sentiu pequeno também. E dessa maneira você vai educar o seu coração. Dessa maneira você vai permitir que Deus trabalhe no seu caráter, para que a soberba seja sempre lançada fora dos nossos corações. Amém? Quando o profeta falou para ele mergulhar 7 vezes no Jordão, não era uma regra, não era uma fórmula, não era. Mas era para que aquilo que ele desprezava, para que aquilo que ele estava desprezando, para que ele mergulhasse ali, e Deus tirasse esse coração soberbo dele, para que ele visse e entendesse que Deus estava usando aquelas coisas que ele desprezou para benefício dele, para ele ser curado. Amém? Você está entendendo a palavra? Agora, deixa eu falar algo para nós. Você sabe o que este homem era? Este homem era leproso. Você sabe como era a lei em Israel? Levítico 13, versículo 45, a lei em Israel diz o seguinte: quando alguém for leproso, ele deve rasgar as suas vestes, ele deve desmanchar, soltar o seu cabelo, ele deve colocar a mão sobre o seu bigode, e ele deve gritar: imundo, imundo.
para que alguém que estivesse chegando perto dele soubesse que ele era leproso e não se aproximasse dele. Essa era a lei em Israel, que está em Levítico 13, versículo 45. Ele fez isso? Não. Embora ele sendo leproso, e embora ele tivesse que fazer isso, não. Ele desprezou a terra e o povo que ele estava, a terra que ele estava pisando. Por um momento, ele não reconheceu quem ele era. Ele não reconheceu o estado de imundícia que ele se encontrava. Ele não reconheceu. Ele esqueceu de si mesmo e desprezou aquilo que ele estava vendo. Olha só, como nós muitas das vezes falhamos. Eu falo com você que está ouvindo pela internet. Sabe, antes de você desprezar a igreja de Jesus na terra, olhe no espelho as lepras que existem em você. Antes de nós vermos os defeitos que existem na igreja do Senhor na terra, lembra da lepra que existe na tua casa, na tua família. Sabe que algumas pessoas, às vezes, deixam de congregar em algumas igrejas, porque na igreja ele viu defeito. Só que essa igreja que ele viu defeito é ideal para a família dele, porque a família dele é torta, a família dele é tribulosa. Então eu mando um recado para você que está assistindo pela internet: quando você vê o defeito numa igreja, leva a tua família para congregar lá, porque a tua família às vezes é até pior do que aquela tua igreja, aquela igreja que você viu. Sabe, às vezes é melhor você dar uma pausa no vídeo e vai lá no espelho, olha a lepra na tua cara. Olha, anda pela tua casa, como está em Levítico 13. Olha a lepra na tua roupa, a lepra na tua pele, a lepra na tua família. Sabe, irmãos, que este homem, Naamã, ele desprezou aquela terra. É por isso que Eliseu falou: você quer ser curado? Você vai mergulhar no rio Jordão, que é um rio barrento dessa terra. Um rio que é sujo, careia dessa terra, para você parar de desprezar. E você saber que essa terra é melhor do que você que é leproso. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, olha só. Olha o que este homem fez. Ele virou bravo, furioso, ficou indignado e foi embora. Quando ele foi embora, os servos que estavam com ele falaram assim para ele: mas se ele te pedisse uma coisa difícil, você não ia fazer? Ele te pediu uma coisa fácil. Você não está conseguindo fazer uma coisa fácil? Você sabe, irmãos, por que que ele não estava conseguindo fazer uma coisa fácil? Porque ele não era servo. Sabia disso? Ele não tinha um coração de servo. Por que que os servos dele falaram assim: isso é muito fácil? Porque os servos eram acostumados a servir. Irmãos, quem é acostumado a servir, não fica desprezando as coisas assim não. Quem é acostumado a servir, não tem nenhum problema em se abaixar como o Senhor Jesus se abaixou e lavar os pés dos discípulos. Porque ele veio para servir. Quem tem um coração de servo de Cristo, não tem nenhum problema em dar 7 mergulhos no Jordão, porque foi esta a ordem do Senhor.
Quem tem um coração de servo de Cristo, não tem nenhum problema em obedecer aquilo que vem do Senhor Jesus. Mas ele não, ele voltou indignado. Por quê? Porque era um coração e era uma pessoa que não estava enxergando a lepra nele, mas estava enxergando aquilo que ele achava que era errado, aquilo que ele achava que era pequeno. Sabe, que às vezes nós temos que andar mais com pessoas que têm um coração de servo, sabia? Hoje eu não estou falando daquele servo que serve 6 anos e vai embora no 7º, não. Estou falando daquele que tem um coração de servo, pronto para servir. Nós temos que andar mais com esse tipo de pessoa, sabe? Porque o que fez Naamã ser curado foi porque ainda pela misericórdia e graça de Deus, ele estava andando com pessoas que eram servos. E quando nós andamos com pessoas que são servos, você sabia que nós vamos acabar melhorando? Nós vamos melhorando. Nós vamos melhorando. Agora, e se esse servo não falasse nada? E se esse servo ficasse quieto? Naamã não ia ser curado. Eles iam embora na direção errada. Por quê? Porque o senhor dele, que era leproso, não queria obedecer à palavra do Senhor. Então vai um recado para você que está ouvindo pela internet. Você que é servo, mas fica sendo guiado por soberbo, por pessoas sem direção, por rebelde, por desobediente. Você vai estar e continuar no caminho errado até que você abra a boca, até que você fale, isso não é bom. Como aqueles 4 leprosos que olharam um para o outro e falaram, não é bom isso que nós estamos fazendo. Olha irmãos, desta maneira é que existe um monte de desigrejado. Pastor Tiago lá em Taubaté falou assim, a maior igreja do Brasil é a Assembleia de Deus. A segunda maior igreja do Brasil é a igreja de desigrejado. Por que desigrejado? Porque um dia ele desprezou a igreja que ele congregava, e ele viu que a igreja não servia mais para ele. E esses desigrejados, que são insubmissos, rebeldes, desobedientes, também estão andando atrás de uns Naamã da vida, que são leprosos. Mas ele é um grande homem de Deus. Ele é um vitorioso. Ele só foi vitorioso um dia, porque foi Deus que deu vitória para ele. Ele só é o que é hoje, porque foi um dia Deus que agiu na vida dele. Mas, olha só, o que Eliseu falou. Eliseu queria curar este homem. E esses servos, eles conseguiram fazer Naamã voltar, porque se você ler a palavra, você vai ver que Naamã estava indo embora, em direção contrária à palavra de Deus. Mas Naamã resolveu voltar. E quando Naamã resolveu voltar, e mergulhar 7 vezes, ele foi curado. Por quê? Porque a palavra de Deus jamais cairá por terra. Sabia disso? Mateus 24, versículo 35, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Isaías 55, versículo 11, o Senhor falou que quando Ele enviar a palavra dele não voltará vazia, mas ela irá operar aquilo pela qual ela foi enviada. Escute, a palavra que Deus liberou através da boca do profeta Eliseu não tinha perdido valor, não tinha perdido a eficácia, não tinha perdido o efeito na hora que Naamã voltou da sua rebeldia, da sua desobediência. Ele encontrou uma palavra que operou na vida dele. Aleluia! A palavra que Deus liberou para nós, ela não caiu por terra. Oh, ricalabirefraservanas. Você sabia que existem palavras de Deus que foram liberadas sobre a nossa vida?
Existem palavras que foi liberadas sobre a tua vida, que ainda não se cumpriu. Quando você fizer como Naamã, mudar a direção e partir em direção à palavra de Deus, esta palavra vai se cumprir na tua vida. Muitas coisas não aconteceram, porque a palavra está em um lado, numa direção, nós estamos em outra direção. Mas na hora que ele voltou, a palavra de Deus teve efeito na vida dele. Aleluia. Ei, quanto tempo, irmãos? Será que não existe anos, que existe uma palavra, existe uma promessa, existe uma profecia que foi lançada sobre nós? Por que ela não se cumpriu? Você já perguntou? Por que ela ainda não se cumpriu? Porque não é tempo, será? Talvez sim, em alguns casos. Mas com certeza existem casos como este, que ela não se cumpriu, porque o coração não é de servo mais. Ela não se cumpriu porque existe uma desobediência. Existe uma desobediência. Na hora que Naamã, ele deu uma volta, ele se encontrou com aquela palavra. Aleluia. Hoje mesmo, naquele exato momento que ele voltou, foi naquele exato momento que ele foi curado. Tem posições que, se nós tomarmos naquele exato momento, aquilo ali nós vamos de encontro àquela palavra que foi liberada, e você tomará posse daquilo que Deus tem para a tua vida. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Quando ele foi curado, você acha que a obra de Deus era só cura física? Não, era interna também, era no coração. Você acha que era só isso que Deus tinha? Não, não era só isso. Deus queria fazer deste homem, através da vida dele, Deus queria fazer que o mundo conhecesse Deus. O testemunho, o que ele conseguiu, o que ele alcançou, serviu de testemunho e serve até hoje para as nossas vidas. Serve até hoje para as nossas vidas. Sabe o que ele falou? Eu quero pegar um pouco de terra, eu quero que você me dê um pouco de terra, para eu levar para a minha terra, porque eu sei que essa terra aqui é uma terra boa, eu sei que essa terra é uma terra fértil, eu sei que essa terra é uma terra abençoada. Você vê como que ele mudou? Aquela terra não servia para ele. Agora ele fala, eu quero uma terra. Para que ele queria aquela terra? Porque naquela época se fazia altares de terra. Altar para oferecer sacrifício, para cultuar a Deus. Fazia altares usando pedra, usando bronze, mas também usando terra. Altar de terra era o altar mais simples que tinha, porque você levantava ali um monte de terra e adorava e sacrificava a Deus ali naquela terra. Ele não pediu, olha, eu quero o bronze dessa terra para fazer um altar bonito lá em casa. Eu quero o ouro dessa terra para fazer um altar bonito para oferecer sacrifício. Ele falou, não, Eliseu, essa terra é muito abençoada. Se você me der só um pouquinho dessa terra, já será o suficiente. Porque a partir de hoje, nunca mais eu ofereço ao holocausto e sacrifício, a não ser o Deus de Israel. Aleluia! Nesse ponto, se concluiu a obra de Deus na vida dele. Porque ele reconheceu que o Deus que habitava e operava naquela terra era o único Deus verdadeiro do mundo inteiro. Vocês percebem o trabalhar e a logística de Deus com a vida dele? E Naamã, então, um dia, que ele estava indo embora, ele teve que voltar para aquela terra que ele desprezou, e foi ali que ele foi curado, e foi ali que ele foi abençoado. Amém? Você pode aplaudir Jesus, eu quero orar pela sua vida. Você pode ficar em pé, eu quero orar por você. Quero chamar os irmãos do louvor. Quero chamar o pastor Júlio para louvar a Deus.
Nós temos bastante tempo para orar. Você que é obreiro, obreira, seja guiado pelo Espírito, amém? Para nós orarmos a Deus. Você pode fechar os seus olhos. Eu pergunto para você e para mim, para nós, qual é o ponto da história da vida dele que você se encontra? Qual? Você se encontra naquele ponto que precisa de uma cura? Você se encontra naquele ponto que precisa de uma direção? Você já se encontra no ponto final? A sua vida hoje já é um testemunho que engrandece a Deus? Você se encontra naquele ponto que as suas coisas são melhores do que a dos outros? Você se encontra naquele ponto de que o Senhor quer mudar o coração? Nunca será uma mudança de igreja que vai te abençoar, mas uma mudança do seu coração. Não é em outras religiões que você encontrará, é na cruz. É na cruz que você vai encontrar. É na cruz de Cristo. E tem muitas coisas que nós poderíamos falar nesta palavra, mas o Senhor colocou essas coisas aqui no meu coração para hoje. E com certeza, essa palavra serve para mim, ela serve para você. E eu quero orar. Amado Deus e soberano Pai, Espírito Santo de Deus, o Senhor é fiel. O Senhor, meu Pai, tem todo o poder no céu, na terra e até debaixo da terra. E o Senhor abriu a porta da palavra, Pai, nesta manhã, neste dia. Uma palavra, Pai, que eu não procurei, uma palavra que eu não busquei, mas uma palavra que veio do Senhor, meu Pai, para nós, para as nossas vidas. Pai, embora, Pai, nós sejamos adultos, embora nós não tenhamos posições, tenhamos trabalhos, talvez, Pai, até alguns com status, com fama, como este homem tinha, como este homem era. Mas ainda assim, existe um trabalhar do Senhor para completar. Pai, nós queremos permitir ao Teu Espírito Santo que continue trabalhando conosco. Pai, coloque, Pai, junto de nós pessoas que Te temem, pessoas que sirvam ao Senhor verdadeiramente, Pai. Pessoas que têm um coração de servo, um coração pronto para servir. Pai, porque se existe orgulho em nós, e nós andamos com pessoas orgulhosas, nós vamos piorar. Se nós já estamos sem direção, se nós já não sabemos o que vamos fazer, e andarmos com pessoas sem direção, pessoas que não sabem o que vai fazer, vai ser pior, Pai. Deus, pedimos a Ti, coloque pessoas, Pai, ao nosso lado, que sejam bênçãos, pessoas que tenham direção, que tenham discernimento, que tenham sabedoria, mas que além de tudo, Pai, tenha este coração, Pai, para que o nosso coração, meu Pai, Deus, também seja mudado, Espírito Santo de Deus. Não nos deixa, Pai, irmos numa direção contrária à Tua palavra. Se o Senhor liberou a palavra do Senhor para o Jordão, se o Senhor liberou a palavra do Senhor numa direção, é para o Jordão, é para aquela direção que eu quero ir. Porque a palavra que saiu da boca do profeta Eliseu era uma palavra que dirigia para aquele rio. Pai, não permita, Pai, que o Senhor lance uma palavra sobre nós numa direção, e nós, Pai, viemos partir para outra direção. Porque, meu Pai, um dia Pedro, ele não Te conhecia, e ele estava consertando as redes, Pai, e a direção dele era de volta para a casa dele. Mas o Senhor, Pai, lançou uma palavra em direção ao mar, e ele foi, Pai, na direção da Tua palavra.
Espírito Santo. Quantas vezes, Pai, por causa de frustrações, por causa de tantas coisinhas, nós queremos ir embora para casa. Nós queremos pegar nossas coisas, a nossa redinha, e ir embora para casa. Mas, Pai, se a Tua direção nos manda novamente para o alto mar, Pai, nós queremos ir na direção da Tua palavra, porque é lá que estará, Pai, a nossa grande bênção, Pai. Espírito Santo de Deus, Pai, é por isso que esses discípulos, Pai, eles aprenderam a servir, porque eles andaram, Pai, com o Senhor 3 anos, e a Tua palavra é que o Senhor é manso e humilde de coração. Eles andaram, Pai, e aqueles anos todos, o Senhor os ensinou, Pai, a servir, Pai. É por isso que quando o Senhor foi preso para ser crucificado, eles foram embora, mas eles voltaram, Pai. Eles voltaram, aleluia, glória a Deus, aleluia. Naamã voltou, Pai, porque ele estava cheio de servo do lado dele. Oh, Ribeiri, Araxadere, Crebalafaz, aleluia, aleluia. Espírito Santo, essa pessoa que está indo embora, traga ela de volta, Pai. Essa pessoa desorientada, traga ela para a Tua direção novamente. Essa pessoa desobediente, traga ela, Pai, para a obediência novamente. Essa pessoa leprosa, Pai, cura ela, Pai. Não queremos, Pai, ver mais, Pai, ver este Naamã voltando para a terra leproso, frustrado, chateado, não. Nós queremos que ele volte, que ele seja curado, que ele seja restaurado. Pai, nós estamos orando por este Naamã, mas às vezes este Naamã sou eu. Às vezes, Pai, este Naamã está dentro de mim. Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, não somente arranque a lepra, mas arranque, Pai, este coração de Naamã, arranque esse pensamento de Naamã, arranque a direção de Naamã. Oh Senhor, porque o Senhor trabalhou na vida dele, e o Senhor completou a obra. Pai, eu peço a Ti, completa a Tua obra na vida deste homem, completa a Tua obra, Pai, na vida desta mulher também. Oh, Ririandere Calabarabarabacé.